Bom, gente, esse aqui é o paper, né, do AutoPrompt, que já apresentei previamente nessa disciplina. Então, é um framework, né, para poder fazer melhorias de prompt, pegando a intenção, né, dada de um prompt, e realizando algumas técnicas de melhorias nessa intenção, buscando ali trazer, né, casos problemáticos para que sejam avaliados e melhorar a atividade. Então, aqui no GitHub desse paper, né, além de contar com o paper em si, tem toda uma questão de a apresentação, né, do overview do sistema, dos componentes que alimentam ele, e, enfim, demonstração também das tarefas que ele apoia. Então, para a gente retornar aqui, recapitular como que funciona toda a suíte do AutoPrompt, né, a gente entra com o prompt inicial, e esse prompt inicial ele vai fazer a geração sintética de dados. E essa geração sintética ela passa por um processo de tagging, né, que dependendo do tipo de aplicação ele pode mudar, e esse tagging ele pode ser feito tanto por humano ou quanto por um LLM, né, que é treinado para poder fazer esse tagueamento. Depois que ele é feito, tem um processo de otimização com os metaprompts e assim tem um ciclo de iterações que ele é definido internamente com parâmetros dentro dos arquivos do AutoPrompt. Então, tem uma parte aqui que fala um pouquinho da demo, tem toda a parte de documentação, enfim, de como iniciar. O que eu precisei realmente para baixar foi instalar, né, fazer o clone do repositório, fazer a instalação das dependências, eu utilizei, no caso, o Conda, fiz algumas configurações de LLM e eu também precisei fazer configurações, né, olhando por parte do Ardila, que é a parte onde fazemos a anotação dos casos, né, que o LLM gera. Então, precisei instalar o Docker só para aqui, né, alinhar com vocês o que foi precisado, né, para poder fazer o setup de todo o ambiente. Então, tem toda a parte de configuração do Ardila, isso é um link que está lá, eles explicam direitinho no repositório. Foi precisado instalar o Docker, né, para poder usar o Ardila, e no Docker também tem toda a containerização do Ardila. E tem aqui também a parte de exemplos. Eu separei dois exemplos aqui para mostrar para vocês de como ele funciona. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui no repositório, né, do que tem dentro das pastas do AutoPrompt. Tem basicamente, né, uma pasta onde a gente tem a configuração do LLM, né, do environment dele, que é onde você coloca a chave da OpenAI, ou então do Gemini, ou então do LangChain, né, caso queira utilizar outros LLMs. Tem um arquivo que é para poder fazer as configurações de dataset para as atividades do annotator, do predictor e dos metaprompts. Tem algumas questões de definição de melhoria da função, da versão do LLM, né, da temperatura, caso queira outputs mais concisos e menos criativos, você pode alterar isso para um valor baixo, caso queira ah, algo mais criativo, aumente esse valor. Então, também tem essa configuração aqui, que é do Weights and Biases, que o que é interessante aqui, isso está ativo. É ideal que esses prompts que eles forem refinados, né, com base na intenção, eles sejam testados no conjunto de dados já pré-definido, né, e sejam computadas algumas métricas. Então, o pessoal do AutoPrompt, eles utilizam o Weights and Biases, que é uma plataforma, né, para validar experimentos de ciência de dados. Então, vai desde de core de machine learning até mesmo trabalhar com experimentos com LLMs. Eles têm toda uma parte para poder validar com diversos tipos de biblioteca e diversos tipos de integração, tá bem?
retornando aqui para a parte de configuração, então tem esse repositório, tem um repositório onde é gravado os datasets com documentações, enfim, o estimator, validador, e tem os metaprompts aqui também que estão separados para definir, né, classificação, geração e outros que atualizam não, que estão aqui prestando suporte para o refinamento do prompt. Eu separei aqui dois casos, né? Um caso aqui para fazer classificação. Então, eu fiz um prompt aqui de classificação que eu vou mostrar para vocês, que é basicamente aquela tarefa de avaliar se um review de um filme ele contém spoiler, né? Então, esse aqui é o prompt de entrada, e além do prompt, precisa também de um assistente, né, para poder definir o que vai ser, né, a tarefa do LLM. Então, o assistente aqui, no caso, ele é um classificador expert, né, que vai classificar um se um filme, né, um review de um filme, ele tem possíveis spoilers ou não. Tendo isso feito, né, setado tanto o assistente quanto o prompt, ativar, né, o ambiente onde tá todas as dependências do auto prompt, eu ativei, e esse é o comando que eu utilizo aqui para poder iniciar, né, a tarefa. No caso aqui, peguei o errado, deixa eu ver aqui novamente. Aqui, novamente. Agora eu vou iniciar. Ele geralmente toma um tempo para poder fazer o setup do ambiente, tá? Tá iniciando. Agora ele está gerando os samples. Internamente ele está, através da LLM, né, gerando samples e guardando esses samples no Ardilla para que eu possa entrar e fazer as minhas anotações. Ele já gravou o conjunto de dados aqui para que eu possa fazer as anotações nesse conjunto de dados. Como eu defini, né, aqui uma tarefa de classificação, né? Eu vou ler, por exemplo, um exemplo de review aqui e eu vou confrontar, né, isso aqui através das minhas anotações, dizer se tem sim ou se a review ele contém um spoiler de uma forma ou não. Então, eu vou fazer aqui simplesmente anotações aqui alternadas para que ele possa fazer a primeira iteração. Acho que eu terminei. Deixa eu ver se eu terminei realmente. Terminei sim. Ele processou aqui. E ele vai processar o prompt e fazer, né, mais uma nova rodada de dados para que isso possa entrar em um processo iterativo. O ideal aqui é que, né, cada iteração dessa se vá fazendo uma validação da melhoria do que foi feito. E isso tem aquele suporte do Weights and Biases. Só estou aqui. Terminei agora. Está processando a segunda camada de samples. Ele está gerando prompts, né? Aqui, por exemplo, com base nas intenções que eu fui revelando, né?
ele vai gerando um conjunto de dados para esse novo conjunto aqui de prompt. Então, você perceber aqui, ó, que ele vai mudando o prompt, né, a cada vez que eu vou fazendo as anotações. Claro que aqui pode ter coisa não há nada a ver com outra, né, porque eu não estou lendo nem realmente explicitando ali a minha intenção, né, naquelas atividades, se yes ou no, e só estou basicamente alternando entre uma ou outra, mas é esse basicamente o processo, né? Iterativamente, eu decidi que acho que umas 10 rodadas, né, desses processos de anotação, e a cada processo de anotação, eu vou, né, fazendo ali uma calibragem, né, pensando ali nas nuances do que eu peguei, se aquilo tem de alguma forma um spoiler ou não. Então, esse aqui é o objetivo, né, do autoprompt em si, para essa tarefa aqui de classificação. Tem uma tarefa de geração também, que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa tarefa de geração, ela é interessante para fazer, é, fazer geração de dados sintéticos, né? Interessante em muitos domínios. Eu, por exemplo, trabalho com domínio aqui de processos de negócio. É muito escasso, né, a gente encontrar dados de processos de negócio online. Esses dados são em formatos de modelos de processo ou log de processo. Nesse sentido, aqui seria essa abordagem aqui é interessante para poder gerar dados sintéticos, né? E isso me apoiar de alguma forma na minha pesquisa. Mas por que que eu não encontro dados de processos? Assim, só para responder nessa questão, porque isso é um dado muito estratégico de uma empresa, né? Não é toda empresa que disponibiliza dados ou até mesmo um metamodelo de um processo. Agora, rodando aqui o pipeline para a tarefa de geração, eu defini como assistente, né, que para poder escrever, né, reviews de filmes, e o prompt ele vai, né, escrever uma review, né, que seja boa, né, e compreensível. Vou colocar aqui para rodar agora. Percebam então que o ideal é começar com algo bem assim, atomizado, né, bem pequeno para que você vá refinando a iteração. Eu vou mostrar mais tarde por que é interessante começar assim, do que passar por algo mais complexo. Ele está gerando o conjunto inicial de samples aqui para a tarefa de geração. Terminou de gerar. Aqui já tem, né, um conjunto de reviews para poder ir classificando, né, esse conjunto, e você vai ler isso aqui e vai classificar, né, com base no que em uma escala Likert, né, que vai de 1 para péssimo e 5 a muito bom, mas essa escala pode ser mudada e pode ser parametrizada dentro do autoprompt, tá? Aqui está dando um erro porque eu estava trabalhando em uma outra tarefa de geração e eu retornei para essa. Mas é basicamente a mesma ideia aqui do que o de classificação, só que ele converte nessa questão da geração em um problema de classificação, só que numa escala maior, né? Não sou só sim ou não. Uhum. Uma questão que vai de menos satisfazível, né, para mais satisfazível para o seu desejo ali. Quando eu falei, né, sobre a questão de gerar, a gente começar com a tarefa mais atômica e para um ponto maior, que eu estava tentando utilizar isso para melhorar um prompt que eu tenho para poder fazer
uma geração, né, de modelos sintéticos de processo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um prompt que eu fiz para poder, né, bem detalhadamente com o que que eu espero, né, de conhecimento que ele tenha no meu processo, passo alguns exemplos, dou uns few shots, e ele printa, mas ele não segue a sintaxe que eu especifiquei, né? Então Hum, ele coloca que eu espero, né, que ele tenha atividades, bytes, que são nada mais que links entre atividades e atributos, e constraints. Ele gera isso de forma hum, muito simples. Então, se eu diminuísse, né, a granularidade aqui do meu modelo, né, talvez pensando em um conjunto de definir primeiro atividades e fazer isso numa cadeia de prompts e não num hum, prompt só, isso performaria melhor. Mas aqui uhum, precisa melhorar muito nesse sentido. Então, aqui, para finalizar, né, é isso, essa é a plataforma aqui onde vai fazendo essas anotações, e é todo um processo interativo. E o interessante aqui é realmente fazer, né, essa questão de benchmark, né, de uma versão para outra do prompt uhum, para poder melhorar a performance dele, né? Isso, claro, olhando a intenção uhum, que foi almejada para aquele prompt. uhum, Fora isso, né, assim, existe essa outra biblioteca aqui que também trabalha nesse aspecto de otimização de prompts, mas não olhando para prompt, mas sim olhando numa escala mais de programa, né? Mais algorítmica, mas também segue a mesma ideia, né, de olhar o LLM como um otimizador, né, apoiando numa uhum. tarefa de otimização. Bom, pessoal, essa foi a minha apresentação, né, prática aqui do AutoPrompt. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar.